partusanos, tudo bom? Hoje a Gisela vai concluir esse bloco de representação decimal. Então nós vamos terminar a representação decimal para entrar nas provas bimestrais aí de sexta-feira, tá bom? Só para a gente concluir esse bloco, teve alguns alunos que tiveram algumas dúvidas em relação a colocar essa representação decimal no quadro de ordens. Então eu escolhi vir aqui fazer de novo 2 exercícios para vocês entenderem o que tem que ser feito e depois eu compartilho a apostila para a gente concluir essa atividade, tá? Então, vou pegar uma caneta aqui só para a gente relembrar, para a gente ver o que a gente tem que fazer. No quadro de ordem eu tenho a parte numérica inteira, unidade, dezena, centena, o espaço da vírgula e aí eu tenho a parte decimal, com décimo, centésimo. Vocês vão ver, acho que no 5º ano, que tem mais uma classe aqui que é o milésimo, certo? Então, quando ele está trabalhando, por exemplo, com o número que tinha lá na apostila, tá? Eu vou colocar 27. A primeira linha é para colocar essa representação inteira. Então, eu tenho 27. Aí, eu vou fazer essa representação dividido por 10. Aí, eu vou pegar esse 27 e vou dividir por 10. Nós já aprendemos o truque de fazer essa divisão por 10 e já vimos que quando eu divido um número por 10, como 10 tem a representação aí de uma casa com 0, né? O 10 aí tem esse 0 aqui, o número vai andar uma casa para ganhar uma vírgula. Quando eu divido por 10, até antes de vocês descobrirem a representação decimal, a gente já fazia no quadro de ordens, quando a gente dividia por 10, o número que a gente cortava, 0 corta 0, o número já andava uma casa para trás. Continua a mesma coisa. O número continua vindo uma ordem para trás, tá? Então, eu vou pegar esse número, 27, que tá aqui, e eu vou dividir por 10, ou seja, ele vai uma ordem para trás. Da dezena entra na unidade, ele tem um espaço para vírgula, e aí o 7 entra no décimo, tá? Ah, Estela, então eu preciso pegar esse número agora de novo e eu vou dividir novamente por 10. Então, aqui deu 2,7. Eu vou pegar 2,7 e vou dividir por 10 novamente. Mesma coisa, esse número vem de novo uma casa para trás. Ele sai da unidade, ele entra no décimo, tá vendo? O 2 entrou na casa do décimo e o 7 vem para a casa do centésimo, casa da vírgula. Para a parte inteira não ficar vazia, eu coloco um 0 na unidade, então a resposta daqui é 0,27. Tudo bem? Deu para entender agora? Se não deu para entender, me avisem, a gente faz de novo, tá? Vou pôr mais um número aqui. Lembrem-se, dividir por 10 e dividir por 10 de novo é a mesma coisa que dividir por 100. Então, se eu fizer 27 dividido por 100, 2 zeros, 2 casas, vírgula. Então, dividir por 10 e dividir por 10 é a mesma coisa que dividir por 100, tá? Então, daqui eu já venho pra cá. Então, eu já tenho 0,27. Vamos por outro número? Vamos por outro número aqui. Vamos lá. Vou escolher um outro número para pôr aqui, só que vou pôr um número com ordem de... Vamos lá, foi um, né? Vou escolher um outro número que tenha ordem de centena, porque às vezes ficou com dúvida na ordem da centena. Então vamos lá. Qualquer outro número, eu usei o número da apostila, mas posso pegar qualquer um. Vou pegar 254. Então, eu vou pôr 254. É um número que só tem parte inteira, ele não tem décimos.
certo? Então, eu peguei 254 e coloquei no quadro de ordem que vocês estão acostumados. Dividido por 10, quando eu divido por 10, esse número vem uma ordem para trás. Então, o 2 que está na centena vem para a dezena, o 5 que está na dezena vem para a unidade, e o 4 que está na unidade vem para o décimo. Entendeu? Vou pegar, então, aqui, dividido por 10, eu tenho 25,4. Se eu pegar 25,4 e dividir por 10 novamente, então, dividir por 10 novamente, o que vai acontecer? O 2 que está na dezena vem para a unidade, o 0 entra aqui, o 5 que está na unidade vem para o décimo, e o 4 que está no décimo vem para os centésimos. Então, eu tenho 2 unidades ou 2 inteiros e 54 centésimo. Tudo bem? Deu para entender? Deu para ver direitinho? Dividir por 10 e dividir por 10 é a mesma coisa que dividir por 100. Tá? Então, teve algumas pessoas que até perguntaram para a tia Dani, mas por que coloca o número inteiro? Porque na primeira casa aqui é o número inteiro, porque aqui a divisão começa na segunda linha. Então, aqui foi o número inteiro, parte inteira, e a partir daqui, os números dividido por 10. Outra coisinha que nós vamos fazer hoje na atividade, que nós vamos trabalhar o para casa dessa apostila hoje, para concluir a representação decimal, nós vamos trabalhar no para casa. Para concluir esse para casa, tem uma parte lá que pede para fazer leitura dos números. Só para lembrar, quando eu tenho 5,3, como que eu leio esse número, Estela? Eu leio 5, eu posso escrever unidades ou inteiros, os dois eu coloco certo, 5 unidades, tá? Que é o número que está na frente da vírgula, e 3, o quê? Tem uma casa só depois da vírgula. Quando tem uma casa só depois da vírgula, é décimos. Tá? Se eu tivesse duas casas, por exemplo, 5,03, como que eu vou fazer a leitura desse número? De novo, 5 unidades e 3, o quê? Como eu tenho duas casas atrás da vírgula, eu falo que são centésimos, tá? Porque duas casas são centésimos. Uma casa só décimo, duas casas são centésimos. Preste atenção na escrita desse centésimo. Eu vou ter uma parada cardíaca se vocês escreverem centésimo com Z, tá? Então, vocês têm, não esqueçam do acento, centésimo com S. Tudo bem? Dá pra gente fazer? Então, vem pra minha apostila, vamos trabalhar um pouquinho, vamos colocar isso em prática e vamos concluir esse ponto hoje. Vamos lá? Vamos lá, então? Hoje nós vamos trabalhar a página 257. Coloquem a data de hoje. Não esqueçam sempre, viu, gente? Hoje é dia 20. Pequenininho, né? Hoje é dia 21. 21/9. O Léo falou que eu não posso pôr 20, então eu vou pôr 20 e 20. Tá bom? Então, data de hoje aí, direitinho, deixa certinho essa apostila. No primeiro, prestem atenção no que vocês têm que fazer. Vocês têm
O retângulo representa uma unidade que foi dividida em 10 partes iguais, tá? O que nós vamos fazer? Seguir fielmente o que ele está pedindo aqui em cima. Nesse retângulo, você tem um retângulo aqui, dividido em 10 partes iguais, você vai pintar da cor que ele está pedindo. Você vai pintar 2 quadrinhos de vermelho. Então, você vai pegar o seu lápis vermelho, vai pintar 2 quadrinhos. 3 colunas, 3 quadrinhos de azuis, pintou. 4 de amarelo, pintou. Depois que você fez essa reprodução na figura, que você pintou ela direitinho do jeito que ele pediu, o que você vai fazer? Você vai responder as perguntas aqui. Na primeira ele fala assim, ó, vamos fazer, só para vocês terem uma ideia, ela vai fazer só o vermelho com vocês, tá? Então, eu vou pintar 2 quadrinhos de vermelho. Vou pintar lá 2 quadrinhos de vermelho. Faz de conta que eu pintei o quadrinho inteiro. E aí, nessa representação aqui do vermelho, ele pede para eu colocar, ó, a parte do retângulo que ficou pintada de vermelho, dê a escrita fracionária. São 3 coisas que você tem que fazer em cada um da pergunta, ó. Primeiro você tem que pôr a escrita fracionária. Gente, não tem 10 quadrinhos? Tente, Estela. Quantas estão pintadas de vermelho? 2. Então, eu tenho essa representação de fração, essa representação fracionária da parte vermelha. Aí, já fiz a representação da escrita fracionária. Agora, ele quer a escrita decimal. Então, você vai lá fazer a escrita decimal. 0, porque é 2 dividido por 10. 0,2. Essa é a escrita decimal da parte vermelha. E depois você vai escrever por extenso, ou seja, você vai escrever usando palavras. E aí, você vai escrever, vou pôr pequenininho. Você vai escrever aqui usando palavras, ó, 2 décimos. Aqui, eu acredito que não cabe, tá? Eu acredito que não dá. Se você fizer aqui, não vai ficar tão bonito. Você pode fazer no seu caderno. Eu vou fazer aqui na hora da correção para que vocês consigam entender. Vou fazer maior, tudo direitinho, mas vou fazer aqui. Mas você pode pôr no seu caderno lá, página 257, exercício 1 do para casa A. E aí você faz a representação de fração, representação decimal e representação escrita por extenso usando só palavras. 2 décimos, escrita 2 décimos. Entendeu? Muito bem, é só isso que é para você fazer. No B você vai representar a parte azul, no C você vai representar a parte amarela, no D você vai representar a parte que ficou sem pintar, ou seja, a parte que ficou em branco. E aí no E, que fração representa o retângulo todo? Gente, todo, quando eu pego todo, referência inteiro, qual que é a fração que representa a parte inteira? Ah, Estela, se tem 10 partes e eu peguei todas, é 10 décimos. Muito bem, tá? Então, parte toda é a quantidade de parte, você pega tudo, é a fração. Quantas vezes o décimo cabe na unidade? Ou seja, quantas vezes o décimo cabe aqui? Quantas vezes um décimo cabe aqui? Fácil também, hein? Bom, no 2, o 2 você vai observar o quadro de temperatura que está lá no início do módulo, na página 248. Então, você vai lá na página 248, que é aquele quadro que fala a temperatura de algumas capitais brasileiras, e você vai escrever como você lê os números decimais que representam as temperaturas destacadas em vermelho. Então, você vai lá no quadro, os números que estiverem
em vermelho, ó. Ele foi na página errada, aqui. Os números que estão em vermelho, você vai escrever 40 inteiros ou 40 unidades e 6 décimos. 41 unidades e 4 décimos. Só os números que estão em vermelho, certo? Não vai escrever tudo, não. Só os números que estão em vermelho. E depois, quais foram as temperaturas menores do que 32? Menor do que 32. Vai colocar também aqui. Quais foram as cidades? Aqui você vai colocar o nome das cidades que representam a maior temperatura. Então, você vai pôr a maior e a menor temperatura. Então, você vai pôr o nome da cidade. Você escreve maior, escreve qual é a cidade que teve a maior temperatura, menor, qual é a cidade que teve a menor temperatura. No 3, eu expliquei para vocês na lousinha, escreva como se lê. Então, por exemplo, aqui, 3 décimos, tá? Um número depois da vírgula. Aqui, 23 unidades, o número que está na frente da vírgula a gente chama de parte inteira ou de unidade. E 9 o quê? 9 centésimo, Tistela, porque tem 2 casas atrás da vírgula. Exatamente. No caderno. Não dá para pôr aqui, vai ficar horrível. Até eu vou fazer no meu caderno. Não escrevam aqui que vai ficar muito feio, não cabe. Não cabe. O 4 vai ser aqui na apostila. O 4 é para pintar. Aquela atividade facinha que nós fizemos, tá? Então, você tem aqui, ó, 7, 2 casas depois da vírgula é 7 de 100. Então, tem 100 quadrinhos aqui. Você vai pintar quantos? Eu vou pintar 100. Ótimo. Então, você vai vir aqui e vai pintar 100, não vai pintar 7, perdão. Você vai vir aqui e vai pintar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Simples assim, tá bom? E depois, terminou a escrita do número, tá? Terminou, vai vir aqui. Aqui não, né? Vai pegar o seu lápis e escrever aí. E vai escrever 7, bem direitinho, 7 centésimos. Tudo bem? Só isso. Só isso. A gente para aqui hoje. A gente para nessa atividade aqui hoje. Tá? Deixa esse anexo, nós vamos usar na próxima aula, nem recorte que eu tenho medo de perder. Próxima aula, vai pro link, que é correção. Correção, e daí eu dou uma reforçada, eu dou uma explicaçãozinha extra na correção. Então, é sempre bom ver a aula de correção, tá bom? Tô esperando ser na próxima aula, a hora que você terminar tudo. Sobrou dúvida? Coloca aqui nos comentários que a gente corre atrás depois. Beijo!